Estamos iniciando a entrevista com os candidatos às eleições majoritárias do município de Cantagalo, uma realização da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cantagalo, a SIACAN. Sobre as entrevistas, a ordem dos candidatos será realizada de acordo com o sorteio feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, 101ª Zona Eleitoral de Cantagalo, no último dia 20 de agosto do corrente ano. Os candidatos receberam antecipadamente as perguntas que têm igual teor para todos. Cada candidato tem um total de 40 minutos para responder todas as perguntas. Caso o candidato não utilize todo o tempo restante, será encerrada a entrevista a qualquer tempo. Todo o processo organizacional da entrevista foi realizado pela diretoria da SIACAN, juntamente com os coordenadores de campanha de todas as coligações. Vamos dar início à entrevista com a candidata da coligação Carla Guimarães, coligação Juntos por Cantagalo. Cantagalo necessita de espaço para a instalação de novas empresas. Em seu governo, a senhora pretende criar o Distrito Industrial? O nosso plano de governo, ele contempla a criação, sim, de um parque industrial e também zonas de negócio dos distritos. Mas tudo isso precisamos de parcerias, muito diálogo, reuniões periódicas, inclusive aqui na SIACAN, para a gente estreitar laços para a criação de projetos e programas. Em seu plano de governo, o que pretende oferecer de incentivo para atrair novos investimentos para o município? Então, essa parceria, ela vai contribuir com esse desenvolvimento no município. Através de quê? Através de incentivos do poder público. E esse incentivo tem como um princípio o estudo técnico, tá? Das motivações que o nosso município tem. Quais são essas vocações? Então precisamos desse estudo técnico para mostrar a vocação, para que nós possamos atrair indústrias, para que seja aproveitada a nossa mão de obra e que eles possam estar atuantes dentro das nossas vocações. Sendo assim, nós vamos ter um desenvolvimento que a gente tanto sonha. Cantagalo, de acordo com o anuário, abre aspas, Rio também tem agro, fecha aspas. Ocupa a 4ª colocação entre os municípios mais representativos na produção de vacas ordenhadas. O que a senhora pretende fazer para elevar a classificação do município neste quesito? É uma pergunta bastante pertinente. E o que nós pensamos quando fomos montar o nosso plano de governo? Primeiramente, um cadastro municipal, onde esse cadastro vai mapear as propriedades rurais, as agroindústrias, identificar os equipamentos técnicos, identificar as vocações tradicionais existentes, assim como as dificuldades e também as sugestões que esse produtor tem para a atração da mão de obra para a zona rural, que é uma outra dificuldade também, mão de obra para a zona rural. Porque no momento que vivemos, o que acontece? A zona rural está sendo esvaziada e as pessoas estão vindo em busca da cidade, onde aqui gera também o desemprego. Então nós precisamos desse mapeamento e um acompanhamento permanente através das secretarias competentes, tá? Com esse produtor rural, para que ele possa estar ali com essa ajuda do poder público para poder aumentar a sua produção e assim também gerar suas rendas e melhorar a sua qualidade de vida. Muito bem. A zona rural do município de Cantagalo se destaca pela enorme área que ocupa. A gente sabe que é uma área muito extensa.
Sabendo da importância do acesso às propriedades rurais para a chegada de insumos, escoamento da produção, bem como a acessibilidade dos proprietários, deslocamento de alunos até as escolas, enfermos e ainda o turismo rural. Quais as medidas que a senhora candidata, se eleita for, pretende adotar sobre as obras e manutenções das estradas rurais? Então, Nilson, a questão das estradas, eu digo que é o calcanhar de Aquiles do município. Então, não adianta a gente pensar em todo desenvolvimento se nós não temos o acesso para escoar essa produção e chegar até os pontos turísticos da nossa cidade. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma meta a curto prazo. E essa meta, eu digo, que é uma contratação por vias legais para que uma empresa faça toda a correção das nossas estradas. Até porque as nossas estradas rurais, nós temos aí 1.200 quilômetros de área de terra, né? Fora outros componentes que a gente precisa estar agregando para essa pavimentação. Então eu digo, imediatamente é uma questão de contratação emergencial e depois cabe à prefeitura a manutenção, aí vamos de acordo com o quadro que temos e poder fazer a melhoria continuamente. Praticamente a próxima pergunta ela é acoplada a esta pergunta que eu acabei de lhe fazer. O papel do turismo na economia é incontestável. Ele não só contribui significativamente para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e a geração de empregos, como também estimula o desenvolvimento sustentável, a preservação cultural e a diversificação econômica. Investir no turismo é, portanto, investir no futuro econômico e social de um município. Pergunta: qual o seu planejamento para explorar o potencial turístico de nossa cidade? Então, sabemos que Cantagalo é privilegiado, né, com as suas belezas naturais, as suas fazendas, enfim. Então, eu vejo que a necessidade urgente de um calendário oficial de eventos turísticos, de eventos esportivos, de evento educacional. Sabemos que existe dentro do nosso município, já dentro do calendário municipal, eventos como festa dos distritos, dos padroeiros e tal. Mas, principalmente, você tendo esse calendário de eventos, o comércio vai ter ciência do que vai acontecer na cidade, ele vai se preparar para isso, ele vai empregar pessoas, enfim. É um momento muito importante a gente viver esse turismo, porque daí começa também a geração de renda e o olhar voltado para Cantagalo através desse calendário. Não como que eu posso dizer, não ficará festas esporádicas, e sim um calendário de evento, implantação de muitos projetos, resgate de outros que deram certo, e aí é a nossa intenção de fomentar. Agora vamos falar do jovem, criança e adolescente. Não é futuro e sim presente. Qual o seu projeto de políticas públicas a serem desenvolvidas para estimular a prática de esportes em nosso município? Então, o jovem, ele é realmente presente. É muito preocupante, eu principalmente sou da área da educação, onde eu vejo que as ofertas do lado de fora das unidades escolares são melhores e mais atrativas para o caminho divergente da educação. Então, o que nós temos de proposta para que esse esporte aconteça efetivamente, dando oportunidades dos atletas cantagalenses, né, se mostrarem? Isso. Então, primeira coisa é a desvinculação da Secretaria de Esporte das demais secretarias, como Cultura, Esporte, Turismo, Certame e Lazer.
É humanamente impossível uma secretaria desse tamanho dar conta de tantas demandas, principalmente do esporte. Então, o primeiro ponto que eu vejo, e o nosso grupo, nós chegamos a esse consenso. E diante dessa desvinculação, a gente precisa retomar projetos que vai de encontro ao que eu respondi anteriormente, que vai estar dentro desse calendário de eventos. O que é esse resgate? Cantagalense se lembra do Festa Verão, que foi uma festa criada maravilhosa, tem que ser resgatada. É o que eu digo sempre, o que é bom precisa ser melhorado e o que não funciona precisa ser mudado. Então, esse projeto tem que ser retomado. Também retorno da Copa de Cantagalo de Jiu-Jitsu. A gente vê grandes atletas aí em Cantagalo, né, se mostrando no JEC, por exemplo. Quantas pérolas foram descobertas agora no JEC, tanto no atletismo quanto no jiu-jitsu, enfim. E outra também grande que eu vejo é um convênio de parceria com clubes e associações filantrópicas, porque nós não podemos viver sem parcerias, porque é através de parceria público-privada que a gente consegue um desempenho, porque somente a prefeitura ela fica incapaz de tantas realizações voltadas para tanta demanda. E também a gente tem aqui um projeto, e muitos outros serão resgatados com certeza, que são inúmeros, que eu vejo também de suma importância, que pega uma geração diferenciada, que é a mais de base, que é o projeto Brincando na Rua. Então, esse projeto Brincando na Rua, a gente vê que ele vai pegar uma faixa de crianças e adolescentes resgatando aquelas brincadeiras de rua, que, assim, eu digo que na minha época era fantástica e as crianças de hoje não conhecem. Então, tudo isso com monitoramento, tá? E a gente entende que é através daí que os nossos jovens seguirão com um futuro mais promissor. Quais as propostas e ações de atendimento à saúde da população com mais qualidade e eficácia no município e em outros centros? Então, nas nossas caminhadas a gente começa a perceber que a demanda é muito grande em relação aos subpostos. A gente entende que a nossa saúde ela é até uma referência diante de outros municípios, que é caótico, mas a gente precisa aprimorar. Então, o que nós percebemos? Que a questão na recriação dos novos postos de saúde, subpostos, né? Porque o posto nós temos aqui, é de fundamental importância devido à distância, né, de locomoção dessas pessoas até os postos de saúde. Então, essa questão. A manutenção dessas unidades também precisa ser feita. Tem alguns que precisam de manutenção de estrutura física. Isso também é importante, porque se falando de saúde, o ambiente também ele tem que estar favorável a essa prevenção. E a gente também precisa criar um atendimento para esses cidadãos que pegam as vans, né, para transporte fora do município. Um olhar diferenciado para as crianças que têm necessidade, portadoras de necessidades especiais. Elas não têm condições de ir no mesmo automóvel com as demais pessoas, até porque a questão do tempo dela é diferente. A outra questão que me incomoda muito, é que eu já venho ouvindo há muitos e muitos anos, porque como nós temos alunos que são atendidos também nesses programas de políticas públicas, é a questão da alimentação. Criar um kit alimentação para que essas pessoas possam ter no seu trajeto. Alguns têm o dinheiro para um lanche, a maioria não tem. Então isso também é de fundamental importância. E também a gente precisa de estar criando condições de implantar aquele velho sonho, né? Que é do programa de acabar com as filas.
Então a gente precisa de ter um programa, criar um programa onde o próprio cidadão possa entrar no sistema e fazer a sua comunicação para marcação de consulta. É impossível? Não. É fácil? Não, mas é possível. E os estudos mostram, em várias cidades já tem. E a questão da regulação, a gente entende que ela é necessária, mas a gente pode ampliar isso para que o cidadão possa também estar de encontro com essas marcações e essa regulação. Olha, a educação é fundamental para o desenvolvimento em diversas áreas, incluindo a economia, a cultura, a política, a ciência e também a tecnologia. Além disso, a educação pode ajudar a combater a desigualdade social e econômica do país, proporcionando oportunidades iguais para todos os indivíduos. Pergunta: quais são os seus projetos para elevar a qualidade da educação no município? Então, eu que já fui secretária de Educação por 2 vezes, vivi isso na pele junto com a rede municipal, né? Com muita dificuldade a gente enfrenta a questão hoje família-escola. O que isso significa? A gente precisa da família junto da escola, porque quando a família não entende que a escola é o caminho e deixa a responsabilidade somente na sala de aula, essa atividade educacional ela fica um pouco solta. Então, o que nós precisamos? De um programa família-escola para essa interação. E outra coisa, nós precisamos expandir as creches no município, aumentar essa oportunidade nos distritos, principalmente começando com o horário integral da creche municipal Prefeito Geraldo Guimarães, o qual eu tenho orgulho de ter tido o desafio cumprido para colocar em funcionamento. Hoje a gente precisa de aprimoramento. Então, o primeiro ponto é colocar a creche aqui em funcionamento integral. E segundo, a extensão das creches dos municípios, também dos distritos, em horário integral. É um ponto. Mais um ponto. Nós precisamos também sempre revisar o plano de carreira dos professores e valorizar os professores. Nós temos uma equipe de excelência, então nós precisamos também tratá-la de forma igual, com excelência. E isso também passa pelos direitos da remuneração, que é merecedora. A classe é merecedora. E uma outra coisa que me chama muita atenção também é que após a pandemia, percebemos nitidamente em Cantagalo que houve uma redução, né, nessa qualidade do ensino. Não preciso aqui ficar explicando as dificuldades que foram enfrentadas nesse momento, mas a gente fez o possível para que os alunos pudessem ter o mínimo que era de direito num momento tão difícil. E com isso, obviamente, por N questões, esse ensino teve uma queda. Nosso IDEB veio abaixo e a gente precisa agora de programas e projetos complementares para que essa criança possa ter oportunidade de ir de encontro ao que foi perdido no momento da pandemia. Então a gente acredita que com políticas voltadas para o crescimento e a melhoria da qualidade de ensino, a gente vai conseguir essa defasagem e melhorar consequentemente o nosso IDEB. E também não poderia deixar de dizer que temos um compromisso também de um plano piloto de escola de tempo integral. Por que a gente entende que está na hora? Antigamente, quando tudo surgiu, eu fiquei muito em dúvida na questão desse tempo integral nas escolas por falta de estrutura, por falta de pessoal, mas depois veio um programa do governo federal que eu tive a oportunidade também de ser coordenadora na Escola Municipal da José Ribeiro, lá no bairro São José, onde a gente pôs educação, mais educação.
que é isso? É realmente uma proposta que veio voltada já para incrementar essa educação de tempo integral. E eu vi que naquele momento, mesmo com uma estrutura fragilizada, foi possível fazer. Então volto agora com mais experiência e sabendo que é possível regulamentar através de uma escola, de um plano piloto, essa escola de tempo integral. Eu acho que também é fundamental, que vai ocorrer consequentemente na qualidade de ensino das nossas crianças. Muito bem. Vamos agora para a pergunta final. Por que o eleitor cantagalense deve votar na candidata Carla Guimarães? Porque o voto consciente, ele é um instrumento de mudança política e social. E as propostas apresentadas aqui, elas demonstram esse comprometimento de mudança. Se continuarmos com as mesmas práticas, a mudança não ocorre. Então é preciso que a gente tenha amadurecimento e consciência que mudança de prática, consequentemente, acontecerá a mudança. Por isso eu digo, pare, pense, vote em Carla Guimarães e Adriano. Com isso, encerramos a entrevista com a candidata Carla Guimarães, da coligação Juntos por Cantagalo, uma realização da ACIACAM.